E aí, galera? Vocês já pensaram que a história da escola às vezes deixa de fora umas vozes importantes? Mas quando a gente fala especificamente do ensino médio, Aí complica um pouco mais. a coisa se intensifica. Afinal, estamos lidando com adolescentes. Em plena formação da sua identidade. Exato, cheios de energia e, ao mesmo tempo, pressionados por resultados. É uma fase bem complexa. E foi justamente nesse ponto que o Jesuel Arruda se aprofundou, né, na sua pesquisa de mestrado. Ele mergulhou de cabeça nesse universo, né, Complexo. das relações interpessoais na escola, buscando entender os desafios e também, quem sabe, né, apontar alguns caminhos Caminhos para a construção de um ambiente escolar mais humano. mais acolhedor. É. E, na sua pesquisa, o que te chamou a atenção? Olha, o que me chamou a atenção na pesquisa do Jesuel foi como ele conecta a realidade da escola com a dinâmica da sociedade. Ah, interessante. Como um todo, ele argumenta que essa lógica individualista, certo? Do cada um por si, tão presente no mundo lá fora, acaba se infiltrando pelos muros da escola Entendi. e contaminando as relações entre alunos, professores e até mesmo com a comunidade. Faz todo sentido, né? A escola não é uma ilha isolada. Ela é um reflexo da sociedade em que está inserida. Mas me diz uma coisa, como essa lógica individualista se manifesta na prática? Boa pergunta. Dentro da sala de aula, quais são os sinais? Quais são as consequências? O Jesuel observou, por exemplo, uma crescente competição entre os alunos, uma busca desenfreada por notas e aprovação, às vezes em detrimento da colaboração e do aprendizado genuíno. Ele usa um termo bem forte na pesquisa: deterioração da dinâmica interpessoal, que é basicamente a dificuldade que as pessoas têm de se conectar, sabe? De forma genuína e respeitosa. E essa dificuldade, claro, se manifesta em diversos níveis. Desde a falta de respeito entre alunos até a dificuldade de comunicação entre professores e pais. E essa deterioração, como ele coloca, tem consequências sérias, né? Sim. Não só para o clima da sala de aula, mas para a formação desses jovens como cidadãos. Sem dúvida, a escola tem um papel fundamental na formação ética cidadã dos alunos. Quando o ambiente escolar é marcado pela competição exacerbada, pela falta de empatia e respeito, isso impacta diretamente a forma como esses jovens se relacionam com o mundo e com as outras pessoas. Diante desse cenário, o que o Jesuel propõe? Qual o caminho para reverter essa situação? Ele aponta para a necessidade de uma mudança profunda, que envolve diversos atores. Mas ele coloca uma ênfase especial na formação dos professores. E quando ele fala em formação, não está se referindo apenas ao conhecimento técnico, certo? Não, exatamente. Ele defende uma formação integral, que vá além do domínio dos conteúdos. Uma formação que prepare o professor para lidar com as complexidades, né? Das relações interpessoais, com a diversidade dos alunos, com os desafios da adolescência. Ele fala da importância de desenvolver habilidades, por exemplo, como a escuta, a empatia, a comunicação não violenta, a resolução de conflitos. Ou seja, formar, antes de tudo, seres humanos mais completos, né? Estejam preparados para lidar com os desafios emocionais e sociais do dia a dia. No dia a dia, tanto dentro quanto fora da sala de aula. Com certeza. E ele vai além, né? Ele sugere que essa formação seja continuada. Um processo constante de aprendizado e aprimoramento. Afinal, a escola é um ambiente dinâmico, em constante transformação. E nós, educadores, precisamos estar preparados para acompanhar essa dinâmica. Sem dúvida. E como a gente, como professores, pode começar a colocar essas ideias em prática? Sei que muitos de nós já estão sobrecarregados, né? A gente sabe, né? A rotina de professor não é fácil. Com as demandas do dia a dia. Por onde começar? Olha, o Jesuel sugere que a gente comece por um exercício, sabe? De autoobservação. Autoobservação. Olhar para a nossa própria prática, para a forma como a gente se relaciona com os alunos. Com os colegas. Na comunidade escolar. Muitas vezes a gente reproduz, sem perceber, esses padrões individualistas que a gente critica. Que tipo de padrões, por exemplo? Pense em como a gente valoriza a nota, Sim. o desempenho individual, a competição. Será que a gente está realmente criando espaço para colaboração, para empatia, por respeito às diferenças? Será que a gente está realmente ouvindo nossos alunos, tentando entender suas necessidades, suas dificuldades? É verdade. Às vezes a gente fica tão focado no conteúdo, na avaliação, que acaba esquecendo da dimensão humana da educação. Exatamente. E o Jesuel, ele nos convida a resgatar essa dimensão, a colocar o aluno no centro do processo, a enxergar cada aluno como um indivíduo único, com suas potencialidades e suas fragilidades. Mas e como fazer isso na prática?
com turmas grandes, com tantas demandas, com a pressão por resultados. Claro. Não é fácil. Mas o Jesuel, ele nos dá algumas pistas. Ele sugere, por exemplo, que a gente trabalha com metodologias ativas, que colocam o aluno como protagonista do processo de aprendizagem. Ele fala da importância de criar um ambiente de sala de aula acolhedor, sabe? Sei. Onde os alunos se sintam à vontade para se expressar, para tirar dúvidas, para errar sem medo de serem julgados. E ele fala também da importância do diálogo, né? De criar espaços para que os alunos possam conversar, trocar ideias, se conhecer melhor. Sim. E não só entre os alunos, mas também entre professores e alunos, entre a escola e a comunidade. O diálogo é fundamental para construir um ambiente de confiança, de respeito mútuo, de colaboração. E na prática, como a gente pode fazer isso? Que tipo de atividades podem nos ajudar, né? A promover esse diálogo? Ele sugere, por exemplo, a criação de rodas de conversa, de assembleias, de projetos que envolvam a comunidade. Ele fala também da importância de usar recursos, né? Como filmes, músicas, livros, para abrir espaço para discussão de temas como ética, cidadania, relacionamentos. E ele destaca a importância da gente como professores. Dá um exemplo. Tem exemplo? Você. Mostrando aos alunos, na nossa postura, na nossa forma de se relacionar, o que significa ter empatia, respeito, compaixão. Afinal, mais do que transmitir conteúdos, a nossa missão como educadores é formar seres humanos mais completos, mais éticos, mais preparados para viver em sociedade. E como a gente pode se preparar para essa missão? Que tipo de apoio a gente precisa para dar conta desse desafio? Olha, o Jesuel destaca a importância da formação continuada, de espaços onde a gente possa refletir sobre a nossa prática, trocar experiências, buscar apoio. Ele fala da importância da gente se conectar com outros educadores, formar redes de apoio, não se sentir sozinho nessa jornada. Ele fala muito da importância da comunidade escolar, né? De todos trabalharem juntos para construir uma escola mais humana. Exatamente. A escola não é responsabilidade apenas do professor ou da direção. Não. É preciso que todos os atores, alunos, pais, professores, funcionários, comunidade, se engajem nesse processo de transformação. E o Jesuel acredita que essa transformação na escola pode ter um impacto positivo na sociedade como um todo. Como se a escola fosse um microcosmo da sociedade, né? Um espaço onde a gente pode plantar as sementes de um futuro melhor. Exatamente. E a gente, como professores, temos um papel fundamental nesse processo. Nossa, é realmente inspirador, né? Ouvir o Jesuel falar com tanta paixão sobre o potencial da escola de transformar a sociedade. E o legal é que ele não fica só no diagnóstico dos problemas, né? Ele dá caminhos, sugestões práticas para a gente, como educadores, poder começar a promover essa mudança. Ele incentiva a gente a arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. Mas, sendo realistas, por onde a gente começa? Quais são os primeiros passos para colocar em prática essa visão de uma escola mais humana? Olha, eu acho que o primeiro passo é a gente se permitir questionar. Questionar os modelos tradicionais. As práticas que a gente reproduz, às vezes, sem nem pensar. Será que essa atividade que eu estou propondo para os meus alunos, por exemplo, realmente contribui para a colaboração, para o desenvolvimento da empatia? Será que a forma como eu me comunico com eles é respeitosa, acolhedora? É como se a gente fizesse uma autoavaliação da nossa prática, né? Isso. Uma espécie de raio-x da nossa postura como educador. Exatamente. E a partir dessa autoavaliação a gente pode começar a fazer pequenos ajustes, experimentar novas abordagens, buscar inspiração em outras experiências. O Jesuel cita, por exemplo, vários exemplos de escolas que estão implementando projetos inovadores, quebrando paradigmas, criando espaços de diálogo e participação. E ele destaca a importância da gente se conectar com essas experiências, né? Sim. Buscar apoio, trocar ideias. Tem outros educadores que estão trilhando o mesmo caminho. Isso. A gente não precisa reinventar a roda, né? Existem muitas iniciativas bacanas acontecendo por aí. E o Jesuel, ele incentiva a gente a buscar essas referências, a formar rede de apoio, compartilhar nossas dúvidas, nossas descobertas. Ele fala da importância de criar uma comunidade de aprendizagem, onde os professores se sintam acolhidos e encorajados a experimentar, a inovar, a errar e a aprender com os erros. É como se a gente construísse uma espécie de, um ecossistema de apoio, né? Um espaço onde a gente possa se fortalecer, se inspirar e seguir em frente, com mais confiança e entusiasmo. Exatamente. E o Jesuel, ele lembra, né, que essa jornada não é fácil, que a gente vai encontrar resistências, que vai ter dias que a gente vai se sentir desanimado. Mas ele nos convida a persistir, a não desistir do nosso sonho de construir uma escola mais humana, mais justa, mais acolhedora. E ele garante que cada pequeno passo que a gente dá nessa direção faz a diferença. E essa diferença, por menor que pareça, pode ter um impacto enorme na vida dos nossos alunos, na construção de um futuro melhor para todos.
É com essa mensagem de esperança que a gente encerra nossa conversa sobre a pesquisa do Jesuel Arruda. Esperamos que tenha te inspirado, provocado a refletir sobre a sua prática, te dado ferramentas para seguir em frente, né? Nessa jornada desafiadora e gratificante que é a educação. E lembre-se, que não está sozinho. Conte com a gente. Com a comunidade de educadores que acredita no poder transformador da educação. Até a próxima.